Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli Rodrigues e hoje eu tenho um recadinho especial para você que está acessando essa aula através da televisão, certo? Se você acessa essa aula através da televisão e não tem acesso ao Google Classroom, você precisa entrar em contato com a sua escola para agendar o melhor dia de entregar todas as atividades que você tem feito aqui comigo, tá? Já você que está acessando essa aula através do YouTube tem acesso ao Google Classroom, você precisa preencher todos os dias o Classroom, inclusive você tem que preencher a chamada, não pode esquecer, tá? As atividades feitas através do Classroom vale presença e vale nota, beleza, galera? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada, tá, das últimas aulas que nós tivemos sobre círculo, setor circular e polígono, tá? Vamos encerrar com chave de ouro esse assunto, então, para acabar justamente com essa parte de polígonos e a gente começar na aula que vem uma coisa totalmente nova. Bom, vimos que polígono regular é aquela figura geométrica que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos com a mesma medida, tá? Então, tenho aqui um exemplo de polígono, que é um quadrado. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos são iguais. Aqui nós temos o triângulo equilátero, que é um outro exemplo de polígono, e aqui nós temos o hexágono, que também é um polígono, certo? Bom, com relação aos polígonos regulares, eles podem ser inscritos em uma circunferência ou então circunscritos, como eu já tinha falado para vocês. O polígono inscrito é aquele que está dentro da circunferência, certo? E o circunscrito é aquele que está fora da circunferência. Então, temos aqui o quê? O quadrado inscrito na circunferência. O triângulo inscrito na circunferência e o hexágono inscrito dentro da circunferência, beleza? Quando o triângulo é circunscrito, quer dizer que a circunferência vai estar dentro dele, tá? Circunferência dentro dele, já vamos falar desse caso. Bom, os polígonos podem ter suas áreas calculadas através de, eu não gosto de falar fórmula, tá? Porque fórmula é de remédio, lembra disso, né? Equação. Através das equações. Então, a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. A área de um triângulo equilátero é o lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 divididos por 4. Mas que fórmula é essa, prof? Você nunca tinha falado dessa fórmula? Então, hoje a gente está fazendo através da fórmula, que não é de remédio. O hexágono regular pode ser calculado através desta equação. 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Da onde que vem essa equação? Essas equações para o cálculo dos polígonos regulares, elas vêm exatamente das que nós fizemos nas aulas anteriores, onde foi considerado apenas as áreas dos triângulos ali dentro dos polígonos, lembra? Então, basicamente veio daí. Bom, aqui eu tenho um primeiro exemplo, tá? Que é o seguinte. Calcule a área de um hexágono regular, sabendo que seus lados medem 4 centímetros. Quero ver quem lembra como que constrói o hexágono mesmo, vocês lembram? Na última aula, não, algumas aulas atrás, nós fizemos a construção desses hexágonos, então eu não vou construir ele aqui de novo, porque eu vou errar, né? Mas a construção é feita com compasso e régua, lembra? Você faz o círculo, marca os valores ali e tudo mais. Pois bem, neste caso temos um hexágono cujos lados medem 4 centímetros, tá? A equação que faz o cálculo do hexágono é dada por, o cálculo da área do hexágono é dado por A igual a 3L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Neste caso, o L é o lado e mede 4 centímetros, ok? Então, aqui, para L igual a 4. Então, substituiremos o L por 4. A área deste hexágono vai ser o quê? 3 vezes 4 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 2. 3 vezes 4 ao quadrado é 16, então vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16, raiz de 3, dividido por 2. 3 vezes 16 é 48, então a área vai ser 48, raiz de 3, dividido por 2. Dá para simplificar aqui, ó, o 48 com o 2. 48 divididos por 2 é quanto? 24. Então, a área deste hexágono vai ser 24, raiz de 3, dividido por 2.
Opa, 24 raiz de 3 dividido por 2 não, porque já dividi, né, prof? Eita. 24 raiz de 3. É o seguinte, se você quiser saber quanto que dá isso, tá? Você pode colocar na calculadora lá, 24 vezes raiz de 3. E você tem uma área aproximada em o quê? Em centímetros quadrados, ok? Então, essa é a forma para o cálculo da área de um hexágono, considerando apenas o lado do hexágono, tá? Então, agora, eu vou deixar aqui um para vocês fazerem, que é quase a mesma coisa, só que dessa vez a gente tem um hexágono com o lado medindo 10 centímetros, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem e já volto com a resolução. Voltamos. Vamos então verificar como é feito o cálculo da área desse hexágono que tem lados iguais a 10 centímetros, de medida 10 centímetros. Tenho certeza que foi fácil para você fazer. Nós temos aqui a equação que faz o cálculo da área, 3 vezes o lado ao quadrado, vezes raiz de 3 divididos por 2.
Neste caso, como o lado mede 10, a gente vai substituir o L aqui na equação por 10. Então, fica 3 vezes 10 ao quadrado vezes raiz de 3 divididos por 2. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Então, fica 3 vezes 100, raiz de 3 divididos por 2. 3 vezes 100 é 300, raiz de 3 sobre 2. 300 divididos por 2, a área será de 150 raiz de 3, o quê? Como o lado é em centímetros, a área será em centímetros quadrados, certo? Muito bem. Agora nós vamos ver como isso acontece no triângulo, tá? Eu tenho aqui um triângulo cujos lados medem 12 centímetros. Então, eu quero saber qual é a área desse triângulo usando esta equação bonitinha aqui do cálculo da área. Então, a equação é: a área é igual a L ao quadrado, lembrando que esse L é o tamanho do lado, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ok? Para L igual a quanto? Quanto que é o tamanho do lado? O lado é 12, então vai ficar 12 centímetros. 12 centímetros. Dessa forma, a área será 12 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 12 ao quadrado, 144. Então, a área vai ser 144 raiz de 3 dividido por 4. 144 divididos por 4 me dá 36. Então, a área é de 36 raiz de 3. 36 raiz de 3 o quê? 36 raiz de 3 centímetros quadrados, já que o lado do quadrado do triângulo foi dado em centímetros, certo? Então, essa é a forma de cálculo para o cálculo da área de um triângulo equilátero, lembrando que vale para triângulos equiláteros, e usando a equação. Agora eu vou deixar aqui uma para vocês fazerem que é muito parecida, só que agora o tamanho do lado é 6 centímetros, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto com a correção.
Estamos de volta, então. Vamos fazer a correção desse exercício. Calcule a área de um triângulo equilátero sabendo que seus lados medem 6 centímetros. Então, nós temos aqui um triângulo, os lados todos têm a mesma medida, certo? É um triângulo equilátero. E a equação que nós usamos para fazer o cálculo é essa daqui. Lado ao quadrado vezes raiz de 3 divididos por 4. Então, nós substituímos no lugar do lado o tamanho do lado, que nesse caso é 6 centímetros, então vai ficar 6 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 6 ao quadrado é 36, 36 divididos por 4, temos que a área desse triângulo é 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Muito bem. Bom, agora eu vou falar de um elemento que a gente usou ele já em algumas aulas, mas eu não falei exatamente sobre ele antes, então nós vamos definir certinho o que é o apótema, tá? Imagine que o polígono tem uma circunferência dentro dele, uma circunferência aqui dentro do polígono. Esse polígono está circunscrito, tá? A circunferência está ali dentro. O centro dessa circunferência que está dentro do polígono é chamada de apótema, certo? Ele é indicado por A, I, subíndice I. Mas por que I? Porque o I representa a quantidade de lados. Então, por exemplo, se ele tem 4 lados, ele vai ser o A4. Se o polígono cuja circunferência está dentro tem 4 lados, ele vai ser o A4. Se o polígono tem 3, ele vai ser o A3, o A6 e assim por diante. Então, apótema é o raio da circunferência que está dentro do polígono, ok? Muito bem. Ainda fora o apótema, uma outra grandeza importante para o cálculo da área de um polígono regular é o semiperímetro. Semiperímetro é definido como o quê? Como a metade do perímetro. Então, qual é o perímetro de um quadrado? O perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado. É o lado, mais lado, mais lado, mais lado, 4 lados. O semiperímetro vai ser a metade. Então, se o perímetro é 4 lados, o semiperímetro é 2. Se o perímetro do triângulo são 3 lados, então o semiperímetro é a metade, 3. O hexágono regular tem um perímetro de 6 lados, então o semiperímetro sendo a metade vai ser 3, ok? Usando então o semiperímetro e usando o apótema, nós podemos fazer o cálculo da área de qualquer polígono regular, que é calculado como sendo o quê? O semiperímetro vezes a medida do apótema desse polígono. Então, temos aqui um exemplo. Isso é um pentágono, certo? Regular, que tem os lados medindo 10 centímetros e o apótema medindo 3,6 centímetros. Qual será, então, a área desse polígono? Então, primeiramente, como que eu calculo a área? A área é o semiperímetro vezes o apótema. Muito bem. Qual é o semiperímetro? É a metade do perímetro, tá? Então, o semiperímetro, que é representado pela letra P, vai ser calculado de que maneira? Qual que é o perímetro? 10, 20, 30, 40, 50. São 5 lados, tá? Então, vai ser 50 dividido pela metade, porque é a metade do perímetro, tá? 50 dividido por 2. Então, o semiperímetro deste pentágono é 25, ok? A metade do perímetro é 25 centímetros. Qual que é a área? É o semiperímetro vezes o apótema. Então, a área vai ser 25 vezes o apótema, foi dada a medida aqui no exercício. O apótema é 3,6, tá? Então, vezes 3,6. Agora, faça a conta lá. 25 vezes 3,6 me dá uma área de 90 centímetros quadrados. Essa é a área deste pentágono. Agora, você vai fazer a mesma coisa, tá? Temos aqui um pentágono regular, os lados medem 16 centímetros e o apótema mede 5,8. Qual que é a área dele? Então, você vai calcular o semiperímetro, usar o apótema e belezinha. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto.
Estamos de volta, vamos então verificar se vocês acertaram aí esse exercício número 3, que é o cálculo da área do pentágono. Então, primeiramente, temos que encontrar o semiperímetro. É a metade da soma dos lados, então é 16 mais 16 mais 16 mais 16, o perímetro é 80. Mais o semiperímetro sendo a metade, então vai ser 40, que é justamente a metade de 80. A área é o quê? Semiperímetro vezes o apótema. O apótema é 5,8. Então, a área vai ser 40 vezes 5,8, que me dá 232, certo? Centímetros quadrados. Certeza que você conseguiu fazer isso aí. Agora, encerramos a nossa revisão sobre polígonos e vamos falar sobre círculo, tá? O círculo possui um comprimento que pode ser calculado por esta equação, 2π vezes o raio. O que é o raio? O raio é a medida que vai do centro até qualquer extremo do círculo. Lembrando que o extremo do círculo é chamado de circunferência. Se eu estico essa corda que está em volta do círculo, o comprimento dessa corda vai ser 2 vezes o raio vezes π, tá? E π é aquele valor que vocês sabem bem, 3,1415, blá, 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 várias casas decimais. Já a área de um círculo é calculada por π vezes o raio ao quadrado, ok? A gente já fez muito exercício de círculo, a gente já comeu pizza pensando em círculo, então eu vou deixar para vocês fazerem aqui esse exercício, tá? Determine a área de uma região circular que tem 15 centímetros de diâmetro. Seria esta área aqui, usando qual equação? A equação do cálculo da área do círculo, ok? Aqui eu já deixei uma colher de chá para vocês, que é o raio, ok? Mas se quiser usar o diâmetro também pode, tá? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem e já volto.
Estamos de volta com a correção do exercício número 4, que é para determinar a área desta região circular, que é um círculo, obviamente, com 15 centímetros de diâmetro. A área de um círculo é calculada por π vezes o raio ao quadrado. Neste caso, nós temos que o raio deste círculo é 7,5, porque é justamente a metade do diâmetro. Então, vai ficar π vezes 7,5 ao quadrado. Aí você calcula lá 7,5 ao quadrado. 7,5 vezes 7,5. A área, e depois pega esse resultado e multiplica por π. Aqui eu deixei com a conta já com o resultado certinho para vocês, mas se você quiser, pode transformar o π ali em 3,14 e encontrar o valor. Também funciona super bem, tá? 7,5 ao quadrado é 56,25. 56,25. E o π? O π você pode deixar como π mesmo, tá? 56,25 π. Π o quê? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Essa é a área deste círculo com 15 centímetros de diâmetro. E a área de um setor circular? Vocês lembram que nas últimas aulas nós fizemos o cálculo da área desse setor usando regra de 3, tá? Aqui nós vamos fazer usando a fórmula, que não é de remédio. É a equação do cálculo da área de um setor circular. O cálculo da área de um setor circular pode ser feito da seguinte forma. A gente vai usar o ângulo central, que é o alfa, tá? Que me dá justamente a fatia aqui da pizza, o ângulo central, vezes π, vezes o raio do círculo, da circunferência aqui, ao quadrado, dividido por 360 graus. Lembrando que esse ângulo central aqui tem que estar em graus também, tá? Então, vai ser o tamanho aqui do arco do ângulo central, vezes o π, vezes o raio ao quadrado, divididos por 360. Então, ó, só aplicar os valores aqui na equação, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. É a alfa, que é o ângulo central, vezes o π, que é π mesmo, vezes o raio, que nesse caso é 2,5, dividido por 360, facinho, tá? Vou deixar vocês fazerem e já volto com a correção.
Estamos de volta com o cálculo do exercício número 5, que é para determinar a área do setor vermelho aqui dessa figura. A equação que nós usamos para o cálculo da área é aquela definida ali na imagem. Alfa, a área de um setor, é alfa vezes π, vezes o raio ao quadrado, dividido por 360 graus, ok? Esse aqui é o meu alfa, tá? Ele não é muito bonito, mas é o alfa que eu costumo fazer. Qual que é, então, o ângulo central? Nesse caso, o ângulo central é 48 graus. Então, a área vai ser 48 vezes π, vezes o raio, que nesse caso é um raio de 2,5 centímetros, 2,5 ao quadrado, dividido por 360, ok? Então, a área vai ser vamos calcular aqui a potência, 2,5 ao quadrado é 6,25. Então, vai ficar 48 π vezes 6,25 dividido por 360, ok? Agora, vamos fazer 48 vezes 6,25 aqui, que vai me dar 300 π. Então, a área é 300 π dividido por 360. 300 π divididos por 60, a gente pode ou dividir e deixar da forma decimal, ou pode simplificar, tá? Nesse caso aqui eu vou simplificar, posso simplificar por 60 em cima e embaixo. Dividir por 60 aqui e dividir por 60 aqui, tá? 300 divididos por 60 vai ficar 5, porque 6 vezes 5, 30. 360 divididos por 60 vai ficar 6. Então, a área deste setor é a mesma coisa que 5π sobre 6, o quê? É só ver o raio aqui, ó, como está em centímetros. Então, 5π sobre 6 centímetros quadrados. Ah, prof, mas se eu quiser dividir 300 por 360 e deixar decimal, pode? Pode, tá? Vai ficar um valor aproximado, até porque aqui vai ser uma dízima periódica, mas pode fazer também, beleza? Bom, agora eu tenho aqui para vocês um desafio, ok? Um desafio maneiríssimo. Ó. A figura abaixo representa 3 círculos de raio medindo 2 centímetros e tangentes entre si. O que é isso, tangente? Tangente quer dizer que eles encostam em um único ponto um no outro, tá? Tangentes, esse encosta nesse em um único ponto. Determine a área da região vermelha, ou seja, esta areazinha aqui, ó, esta areazinha aqui, usando π igual a 3, tá? Então, vamos dar uma pensada nesse modelo aqui que nós temos. Nós temos aqui 3 círculos, tá? E para ajudar, nós temos aqui um triângulo. Um triângulo o quê? Um triângulo equilátero. Esse lado aqui mede 4 centímetros, esse lado aqui mede 4 centímetros, esse lado aqui mede 4 centímetros. E dentro do triângulo nós temos setores circulares. Isso aqui é a área de um setor circular, tá vendo? Essa área aqui é um setor circular igual à primeira e essa área aqui é um setor circular igual à primeira também. Então, nós temos 3 áreas iguais. Eu quero saber qual é a região vermelha. Então, a região vermelha vai ser o quê? Vai ser a diferença entre a área do triângulo todo e a área dos setores ali dentro, tá? De cada um dos círculos. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem e já volto com a correção.
Voltamos então com a correção do desafio. Olha só, a área vermelha é definida como o quê? A área do triângulo menos a área dos 3 setores circulares, tá? Aqui eu chamei de área do triângulo, área do setor circular, ok? Qual que é a área do triângulo? A área do triângulo, voltando no começo da aula, é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E a área do setor circular é alfa vezes π vezes o raio ao quadrado divididos por 360. Agora é só substituir os valores que a gente já tem, tá? O que eu sei? Opa, aqui. A área vermelha vai ser lado do triângulo, aqui o lado do triângulo é 4, vezes raiz de 4, lado ao quadrado, deu um 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, menos a área do setor circular vezes 3. Setor circular, lembrando que o ângulo central aqui dentro é de 60 graus. Mas por que é 60, Pro? Porque é um triângulo equilátero, certo? Todo triângulo equilátero nos ângulos internos são iguais. Por quê? Porque ele é um polígono regular. Polígono regular, lados com a mesma medida e ângulos também com a mesma medida, ok? Então vai ser 60. 60 vezes o π, que nesse exercício nós definimos que seria 3, tá? Vezes o raio, que é 2, o raio de cada um dos círculos, ao quadrado divididos por 360. Agora é só fazer continha. Como é que fica? 4 ao quadrado vezes 6 sobre 4, tá aqui. 60 vezes 3 vezes 2 ao quadrado, 60 vezes 3 dá 180, vezes 4, ficou ali, a gente vai fazer no próximo passo. 180 vezes 4, 720, deu 360. 16 divididos por 4 ficou 4, ok? Agora eu vou multiplicar aqui 3 vezes 720, ou primeiro dividir, né? 720 por 360, que é 2, então ficou 4 raiz de 3 menos 3 vezes 2, ou seja, 4 raiz de 3 menos 6 centímetros quadrados, tá? Esse material estará no Classroom disponível para vocês acessarem a hora que quiserem e verificar certinho todos os passos do cálculo, tá? Recomendo que se você não entendeu alguma coisa que foi feita aqui, volta lá e vê tudo de novo, tá? Essa aula fica sempre disponível no YouTube, vocês podem consultar a qualquer momento que precisarem. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós fizemos a última retomada sobre polígonos regulares, sobre círculo e área do setor circular, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido importante para vocês. Eu me despeço hoje do Aula Paraná, vou estar trabalhando agora atrás das câmeras, então eu quero mandar um abraço especial para todos vocês. Desculpa. Para todos vocês, meus alunos lindos que sempre me acompanharam e que sempre me deram muito carinho, um beijo, continuem extraordinários.